Oi, gente, esse é o ArchiCast número 213, meu nome é Adilson, e hoje falamos daqueles locais preparados para serem de sonhos e celebrações. Tudo ali está construído para nos mantermos imersos nas experiências e aproveitar momentos de alegria e escapismo. E para isso tudo acontecer sem falhas, planejamento e projeto precisam andar juntos e a atenção aos detalhes é fundamental. Depois de 2 anos difíceis com a estagnação do setor pela pandemia, o mercado de eventos voltou a todo vapor de forma intensa e soma-se a vontade de marcar presença com ambientes criados como cenários para as redes sociais. A gente está hoje falando da arquitetura de eventos e para falar desse tema a gente chamou 2 profissionais com vasta experiência na área. Deixa eu primeiro apresentar a convidada Thalita Lucas. A Thalita é arquiteta pela UFJF, pós-graduada em gestão empresarial e arquiteta titular da Arqui.inova. Desde 2011 trabalha com a área de eventos, sendo especialista no setor, unificando arquitetura efêmera e criatividade. Tudo bom, Thalita? Obrigado pela sua presença aqui. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? Uma honra conversando com vocês, com o João Shoa, que é, né, um exímio arquiteto aí na área que eu venho desbravando ao longo desses anos, dos últimos anos aí. É um prazer estar aqui compartilhando o meu conhecimento nessa área e trocar essas ideias com vocês. Vai ser muito legal. Muito bom. Tá aqui também, a Thalita já deu spoiler, o arquiteto, cenógrafo, pintor e designer de moda, João Shoa. O João é sócio-diretor da Ciclo Arquitetura, tem mais de 40 anos de carreira com projetos do mundo corporativo e do entretenimento e trabalha há 25 anos desenvolvendo os projetos para o Rock in Rio e para o novo The Town. Tudo bom, João? Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Boa, Adilson. Tudo bom, Rafa, Thalita? Tudo bem, Marissa? Agradeço aí o convite, vamos conversar, o assunto é bom e divertido. Prazer enorme, vamos lá. A gente que agradece. Tá aqui para conversar com os dois, a Marissa. E aí, Marissa, como é que você tá? Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, prazer conhecer a Thalita e o João. E eu tô muito curiosa sobre esse tema que eu sei muito pouco. E eu acho que tem um mundo a se desbravar aí. Vamos ver o que vai sair desse caldo aqui hoje. Eu acho que vai ser muito bom. Tá aqui para conversar com os dois também, o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Tudo bem, obrigado, Thalita, obrigado, João, pela presença. Vai ser super legal a gente bater esse papo sobre um tema que a nossa audiência sempre fala e falar um pouco de arquitetura, de design, ser um pouco daquele peso, daquele sofrimento, das coisas que são fixas, né? E falar de eventos, celebração, pessoas, alegria, vai ser muito bom. Isso aí. Antes da gente ir pro papo, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o nosso time inteiro, Marissa e Rafa. E aí, Marissa, como é que você tá? E aí, tudo bem? Vamos lá ler comentários e outras cositas más. Isso aí. Rafa, e aí? Pronto pra ler vários comentários aí? O pessoal mandou? Muitos comentários. É, tipo uma cartinha, aquela brincadeira que a gente via a Xuxa sorteando as cartinhas, era lembra? mesmo! Faustão. Nossa, que nostalgia, gente. Exatamente. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando e-mail maroto para contato@arquicast.com e você também pode nos escutar e ouvir e ver nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos canal no Telegram, temos canal no YouTube e muitas cositas más. Isso aí, vocês estão pra me imitar hoje, hein? Tem o site do ArchiCast também, que você pode fazer comentários lá, né? Então, quase ninguém usa, né? Mas é meio legal também. Exatamente, pessoal. Se quiser, pode escrever pra gente, chega no nosso e-mail, a gente responde assim que a gente receber. Certo? Eu queria retomar uma coisa muito interessante. Há um tempo atrás, a gente pediu para a nossa audiência que acompanha os nossos programas via aplicativo da Apple, né? A Apple Podcasts. Você pode avaliar o programa lá e também escrever comentários, diferente do Spotify que você só dá estrelinha, né? Aproveita e dê estrelinha. E aí eu entrei para ver e a gente tem lá, não muitas avaliações por escrito, mas de vez em quando chega algumas. E a mais recente que chegou foi do Marcos. Ele mandou isso em fevereiro, a gente tá lendo meio atrasado, mas falou, grata descoberta, ótimo conteúdo, base teórica incrível. Se você quiser deixar esse comentário também lá, se você nos escuta via iPhone, é legal também, dar a estrelinha e deixar um comentário lá. Aí uma outra coisa que você pode fazer no Spotify também é que a gente sempre tem uma perguntinha lá, quando você acessa o episódio, tem sempre uma pergunta lá. A mais comum é o que você achou desse episódio. Então você pode comentar lá
lá e isso fica registrado, né, para quem tá ouvindo também. E eventualmente a gente dá uma olhada, né, e quando a gente tem algum comentário que é interessante a gente discutir aqui também, a gente traz também para cá. Então, se você estiver no Spotify, quiser fazer um comentário do episódio também, ou responder alguma enquete que tiver lá, seja bem-vindo. Pode mandar que a gente tá lendo também. Não, e aí, já que você falou de Spotify, vai aí um momento pedinte. Olha só, a gente vai revelar um número aqui. A gente tem no Spotify mais de 20 mil seguidores, pessoas que seguem o nosso programa, que aparecem lá no feed. No entanto, a gente só tem 500 estrelinhas, gente. Vamos lá, fala aí com seu amigo, com seu colega que nos segue no Hackcast. Vai lá, poucos segundos, você dá uma estrelinha, nos ajuda a ranquear, nos ajuda o Spotify a entender que nosso conteúdo é relevante e distribuir cada vez mais, né, esse nosso trabalho, que a gente possa continuar a fazer aqui pra vocês. Exatamente. Momento pedinte. Bom, pessoal, e se você não quiser ouvir os comentários do episódio passado, é só pular para 7 minutos e 55 segundos. Bom, temos comentários, Rafael? Eu vou ler um comentário aqui de uma pessoa conhecida aqui do Instagram. Ele falou o seguinte: a postagem que vocês fizeram sobre a cidade das bicicletas na Amazônia, né? Acredito que por aqui um dos grandes obstáculos são a inexistência das ciclovias e o desrespeito dos motoristas e dos veículos motorizados. Some-se a isso que nessa terra Brasilis, carro é status. Pois é, apesar dele ser meu sogro, ele está completo de razão. Você não discorda de nada, Rafa? Não discordo. Não, eu discordo só um pouquinho, né? Não é só a ciclovia que vai induzir a cultura, né? Como a Janaína nos explicou. Não precisa ter ciclovia para ter pessoas andando de bicicleta. Mas de fato é isso. A gente tá numa localidade onde o carro é status e aí o problema é mais embaixo. Exato. Tem um comentário também lá no nosso vídeo do YouTube, né, Marissa? Sim, tem um comentário do João Vitor. Ele disse assim: conteúdo incrível. Obrigada, João. Sou acadêmico de engenharia de transporte no Mato Grosso e gosto bastante de pedalar. Aqui em Cuiabá não possui nenhum sistema de bike share, mas acredito que pelo sol que faz aqui, as bicicletas elétricas têm bastante potencial, tendo em mente a produção de energia solar. Um bom insight, né? Realmente. Tem muitas oportunidades, assim, uma coisa que me chamou a atenção na conversa com a Janaína é o seguinte, ela falou lá que aqui muita gente se fala, o obstáculo é a topografia, mas lá fora ela citou o obstáculo da temperatura, da chuva, e as pessoas superaram esse obstáculo e se acostumaram, né? E a topografia é a mesma coisa, é bicicletas elétricas e enfim, infinito de possibilidades, basta uma vontade e muito trabalho, né? Muito trabalho dos ativistas, das gestões públicas, das empresas, todo mundo tem que estar afim, né? Exato. Não basta o esforço de uma pessoa só, né? Tem que ser uma galera motivada a mudar as coisas. Então, pessoal, a gente vai deixar vocês com esse episódio muito bacana sobre arquitetura de eventos, convidados muito experientes e dando dicas também, altas dicas. Certo, galera? Vamos deixar o pessoal ouvir? Bora lá. Vamos. Bom cast pra vocês. Bom, pra gente começar o nosso papo aqui, queria perguntar pra vocês, primeiro a Thalita, como é que vocês entraram nesse mercado de trabalho de produção de eventos, né? Que eu imagino que seja muito diferente de uma produção arquitetônica convencional. O meu trabalho final de graduação na Faculdade de Arquitetura foi um projeto de uma casa de eventos. E o meu primeiro projeto, um dos primeiros projetos depois de formada, foi uma casa de eventos. E eu sempre fui muito ligada a essa atmosfera, né, ao clima que os eventos proporcionam. O meu primeiro projeto de um evento, efetivamente, um grande evento, foi em 2011, que foi meu casamento. E a partir daí, os produtores de evento aqui de Juiz de Fora, eles inclinaram a perceber que um projeto de cenografia, ele bem planejado, estruturado, bem pensado, ele pode promover eventos ainda mais grandiosos. E eu fui contratada por uma empresa de formaturas aqui de Juiz de Fora, né, em 2013, para fazer uma primeira cenografia de formaturas na época. E foi bem legal, o resultado foi muito positivo e abriu o leque, né, de possibilidades para muita criação junto aos fornecedores aqui da região, né, isso que foi bacana também, porque a gente movimentou o mercado aqui de Juiz de Fora, nessa área que ainda não era tão movimentado, né, e aí começamos a fazer design de mobiliário, de lustres, de elementos visuais de forma geral, que veio a engrandecer esses eventos e desde então eu venho trabalhando com
com grandes formaturas, eventos corporativos e também passos instagramáveis em eventos de forma geral, né? A gente abriu um leque de possibilidades bem bacana. Thalita, só antes de eu passar pro João, que loucura é essa de você planejar seu próprio casamento? Você deve ter ficado, assim, super atarefada. Além de noiva, você organizou todo o seu casamento. Como é que foi isso, cara? Foi um projeto que eu desenvolvi no La Roca. E assim, na época, foram mais de 1.000 convidados, porque tanto da parte do meu pai quanto da parte do pai do meu marido, eles queriam convidar todo mundo. Então, assim, foi uma grande festividade. E a parte de cenografia, para mim, era muito importante, porque eu queria aquecer o ambiente. Eu não queria que fosse num galpão, né? O La Roca, na época, era muito frio. Então, eu criei uma cenografia própria para o local, com madeira, com tecido, com elementos aéreos, floricultura, lustres, coisa que na época as pessoas ainda não tinham despertado, né, para esse perfil de evento, principalmente para casamentos, né, que era assim um pouco mais minimalista, né. E a partir daí, o João do Fátima Buffet, daqui de Juiz de Fora, ele falou: Thalita, você precisa de investir nessa área, porque é um diferencial. O casamento na época foi muito comentado por conta disso, pela mudança que a gente promoveu no espaço. E a partir daí foram surgindo as possibilidades e a gente foi implementando essa arte do espetáculo em outros projetos também. Muito bom. Agora, João, você tem uma vasta experiência, e eu tava lendo o seu release, que você mesmo antes da faculdade já produzia coisa, né? Você era, a gente pode considerar você como um artista, né? Você era pintor, depois você foi trabalhar com cenografia. Conta um pouco da sua história pra gente. Eu comecei a desenhar muito cedo, eu desenho desde os 5 anos de idade. Com 5 anos de idade eu já desenhava todo dia. Eu lembro que eu morava em Brasília nessa época, e com 9 anos de idade minha mãe organizou uma exposição no Hotel Nacional lá em Brasília, 45 telas que eu pintei a óleo, né? Garoto, tinha 9 anos, mas é coisa de mãe, né? Mas eu pintava, né? Então, ou seja, com 9 anos eu tinha quadro, a beça pintado, e nunca parei de pintar. Quando eu era garoto, tinha 18 anos, 17 anos, eu desenhava o rosto de uma pessoa com um traço, e desenhava o rosto da pessoa. A habilidade do desenho cresceu. Aí eu me envolvi com teatro, passei uns 6 anos fazendo teatro, atuando como ator. Ao mesmo tempo, trabalhava como designer de moda, da confecção Bananas na época, era uma confecção nova, mas que cresceu muito. Então, eu ganhava dinheiro como designer de moda, fazia teatro como hobby, estudava, depois entrei na faculdade, fazia arquitetura, e esse processo foi, durante a faculdade eu fiz teatro. Quando eu me formei, fiquei na dúvida então se eu trabalhava com moda, com teatro, com arquitetura, eu me mandei para a Europa, passei 4 meses, quase 4 meses viajando de trem, voltei, me chamaram para ser diretor artístico de produção e criação da TV Búzios e da Rádio Búzios FM. Eu topei, estava naquela dúvida, eu topei, passei 6 anos dirigindo e produzindo televisão e rádio. O show business também entrou aí, na rádio, na televisão, a gente começou a produzir show. Era aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, fizemos show com Caetano, Gilberto Gil, Alceu Valença, e a gente naquela época ali, eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. A gente era uma região bonita, uma região natural, a gente se tornou super ambientalista, né? Ativista, ambientalista, a TV e a rádio era uma rádio, uma TV ambientalista, e esses shows aconteciam, começamos a fazer show, não pelo show, mas assim, queríamos defender uma área lá, então vamos fazer um show, vamos chamar o Caetano, ele topou, ele foi de graça. E aí começaram a rolar uma série de shows, né? Caetano, Gil, Alceu, Vitor Biglione, Cássia Eller, a gente fez show aberto naquela época, isso nos anos 1990, 91, 92, 93. Bom, daí a TV e a rádio rendeu uns 6 anos, o negócio foi vendido, voltei para o Rio e retomei fazendo arquitetura. Eu estava fazendo os restaurantes já, o Guapo Louco, Zapata, Cozumel, foram alguns restaurantes que cresceram, todos eles muito temáticos já, né? Contei essa história rápida porque, assim, eu acho que essa variedade de atividades aí que eu me envolvi durante a minha vida, não só na carreira de arquitetura, ela foi muito interessante, muito importante para o que eu faço hoje em dia, né? A gente tem um trabalho nosso no escritório que é a arquitetura cênica. Existe a arquitetura cênica na nossa vida muito presente, mas existe a civil também, né? Uma série de projetos dessa. A gente só não faz casa, apartamento e decoração de interiores. É o mercado que a gente deixou de lado. Muito trabalhoso, demora. A gente passou a fazer parques. Parques virou uma condição de trabalho muito grande hoje em dia. Fizemos um parque do dinossauro, estamos fazendo um parque iluminado, fizemos um parque das aves, fizemos o antigo zoológico do Rio, virou Bioparque do Rio de Janeiro, foi uma obra de 100 milhões de reais. Então, ou seja, aí começou a misturar muito o civil com o cênico, né? As coisas casaram um pouco aí. Então, nem é só cenografia, nem é só civil. As coisas começaram a casar. Eu acho que quando eu era garoto, eu falava, pô, eu queria fazer parque de diversões.
e a gente faz isso. Até assim, um restaurante pra gente, ele faz o Bar do Zeca Pagodinho, faz uma série de projetos que ele faz, que a gente sempre diz o seguinte, que todo projeto tem que ser um parque de diversões. Pode ser um para yoga, pode ser um para pagode, não importa. Ele é um parque, pequeno, médio ou grande, ele é um parque, ele tem que ativar você de algum jeito, que isso é uma experiência, mesmo um quarto, ele é uma experiência para você. Qual é a experiência que você quer ali, né? Essa formação e esse início, essa minha relação com o show business, eu entrei no Rock in Rio não como projetista, né, da parte cênica, eu entrei como diretor de televisão. O Medina, na época, conheceu o trabalho que eu fiz na região dos Lagos, lá com shows ecológicos, quis criar a TV Mundo Melhor para o Rock in Rio, eu entrei dirigindo televisão, mas já estava voltando a fazer meus projetos, fiquei na arquitetura, e aí uma hora começamos a produzir os palcos do Rock in Rio. Comecei, na verdade, em Lisboa, 2006. Foi o primeiro festival do Rock in Rio que a gente desenhou, foi em Lisboa, 2006. De lá para cá, a gente vem fazendo direto. Mas é isso, ou seja, eu acho que a cenografia não foi uma coisa procurada, achada, ela aconteceu naturalmente pela variedade de coisas que eu trabalhei pessoalmente, depois do escritório começou a se envolver, né? Essa dinâmica criativa, eu acho que assim, a cenografia tem uma coisa lúdica muito importante, permite a atividade lúdica muito importante. A civil é mais difícil, é um empreendimento caro, o cara tem medo de investir, tem medo da loucura, vê a parte temática, restaurantes, bares que exigem uma coisa mais temática. Quando você associa um com o outro, você traz o lúdico da cenografia e a estrutura concreta do civil, mais permanente, né? Mistura os dois, e aí você tem dois produtos casados muito bons, né? Mais ou menos a gente atua assim hoje em dia. Legal. Fiquei ouvindo aqui a história de vocês, né? Como vocês se aproximaram, né, desse setor. E aí eu fiquei pensando, assim, né? Na minha formação como arquiteta, né? A gente nunca teve uma experiência, né, de projetar um evento ou então algo que fosse mais efêmero. E aí o João já começou a falar também algumas questões, né? Da questão da experiência, do aspecto lúdico, né? O que vocês consideram, assim, que seriam as principais diferenças, né? Principalmente nesse processo de concepção, né? De um projeto de arquitetura convencional, né? De um projeto de um espaço para um evento que tem um caráter também mais efêmero, né? A meu ver, assim, a grande diferença é justamente o fato de você ter que criar situações que você consiga executar num período de tempo e que você saiba que você precisa impactar de alguma forma, né, com aquele cenário, com aqueles materiais, né, e acho que a gente explora muito, né, João, a parte da iluminação também, né, porque por mais que o evento seja diurno, a gente entende que a iluminação, né, ao decorrer do dia, né, até o desfecho do evento, ela é primordial para você valorizar os materiais que você vai estar utilizando ali. E a gente entende também que esses materiais não necessariamente precisam ser descartáveis, mas eles têm que ter um custo mais acessível para que a gente consiga promover mais elementos, porque normalmente são elementos grandiosos, né? O João, mais do que ninguém, pode falar sobre isso, que precisam retratar espaços, que precisam retratar algo que seja de fato impactante, né, dentro da característica da ludicidade, mas que também tenha uma qualidade, né, uma entrega, porque aquele evento ali ele precisa de ser único para aquela pessoa que está te contratando, mas também para promover algo que seja de fato eternizado ali, imagens, vídeos, e pelas pessoas também, para que elas, né, entendam que aquele espaço ali, apesar dele ser efêmero, né, que ele vai ser desmontado ali logo depois do processo, do acontecimento, do evento, a gente entende que ele vai ser desmontado logo depois, né, e que vai ser eternizado apenas nas imagens, nas memórias das pessoas, nas fotos, e a gente utiliza também muito de elementos que hoje a gente chama de instagramáveis, né, porque com as redes sociais também isso é fundamental, a gente criar espaços que se entenda que vão ficar bonitos nas fotos, né, nas filmagens, para que aquele ambiente ali seja de fato algo impactante e grandioso, que essa que é a ideia da arquitetura da cenografia, né? Os eventos que eu venho promovendo e desenvolvendo, principalmente nas formaturas, porque as formaturas, aquele sonho, né, que os formandos eles criam ao longo da faculdade, e isso vem numa crescente assim também, né, que a gente até tá numa fase assim que o céu é o limite, né?
porque a gente acaba criando elementos assim tão impactantes, tão luxuosos, que às vezes, né, a gente tem que permear ali por conhecer novos materiais e criar novas formas, né, porque senão a gente acaba meio que engessando o projeto para projetos futuros, porque são tantas formaturas, uma atrás da outra, e tem que estar sempre criando coisas novas, né? Então, os fornecedores também são muito importantes para desenvolver essas novas técnicas, esses novos materiais, para a gente estar sempre inovando de alguma forma. Eu acho que a Thalita colocou 2 pontos aí que estão bem colocados, que é essa questão dos materiais, né? Que você, na cenografia, realmente, você se envolve com materiais completamente diferentes da arquitetura civil. De forma geral, claro, que vai acabar existindo aço, metal, mas tijolo na cenografia, ela não existe. Tijolo, cimento, areia, brita, então são materiais diferentes. Você vai ter que se acostumar a descobrir materiais diferentes, né? Então, quando você projeta para cenografia, você tem que entender muito bem, você tem que projetar um negócio que ele seja execuível e que esteja dentro do budget. A Thalita falou disso também. Então, são 2 coisas super importantes, né? Criar um negócio e a questão lúdica. Eu acho que, assim, na cenografia, o lúdico, o criativo, a experiência, a coisa mágica, a coisa do sonho, ela tem que estar presente, né? E ela está muito mais ligada ao marketing também, à venda de algum produto, né? Mesmo uma comemoração de uma festa, ela tem um produto ali envolvido. Agora, tem uma coisa que eu sempre coloco, que independente de ser cenografia, independente de ser uma arquitetura civil, independente de ser uma casa, independente de ser qualquer tipo de projeto que você faça, a gente cresce na faculdade, pelo menos lembro de começar a faculdade e falar, arquitetura é forma e função. Tem que resolver forma e função, né? Depois eu descobri que forma e função não é o objetivo, é uma consequência, né? A primeira coisa que você tem que descobrir para fazer uma boa arquitetura, na minha opinião, é você entender a história, entendeu? Que história que você tem que contar? Que história é essa? O que é isso? Você vai fazer um projeto, tem o dono do negócio, tem o produto, tem o local, tem o público-alvo, tem uma série de informações, uma série de conteúdos, tem o produto que ele quer, tem o local, tem a cidade, tem o espaço, tem uma série de conteúdos e informações que você tem que se apropriar desse enorme leque de conteúdos para descobrir qual é a história que você vai contar. Tudo tem um produto no final para você apresentar, para você vender, para você se expor, né? Independente se seja um escritório ou um stand, você tem um produto ali. Que história é essa desse produto? O exemplo do Detal é muito bom. A gente passou quase um ano falando do Detal, não era nada certo, mas em um determinado momento, foi até uma conversa pelo WhatsApp com o Roberto. Roberto, o palco principal podia ser um skyline, né? Não tinha São Paulo na história, mas ser um skyline, né? Sei lá, um skyline, acho que tem a ver com São Paulo. Aí eu falei assim, podia fazer um skyline também com prédios de São Paulo, com edifícios de São Paulo. Tem muitos edifícios interessantes, tem Lina Bobardi, Niemeyer, tem arquitetos espetaculares, vamos juntar tudo isso, aí passa a ser um negócio de São Paulo. O negócio de São Paulo é verdade, daí surgiu São Paulo. São Paulo. Mesmo falei, vamos falar de São Paulo. O Detal vai contar a história de São Paulo. O Detal é São Paulo, São Paulo. Quando você descobriu São Paulo, a gente resolveu todos os problemas. A gente projetou tudo aquilo em 20 dias. Em 20 dias tinha todos os projetos prontos. Por quê? Porque a gente achou a história. A gente entendeu o que a gente tinha que falar. Claro que dessa história é São Paulo, a cidade Jardim, aqui cresceu a cidade Jardim, época clássica daqui, vamos representar através dos prédios claros. São Paulo é um lugar da fabricação, da fábrica, da construção. Tem lá o Sesc Pompeii. E começou a contar aquela história, né? Então eu acho assim, na cenografia, tema aqui do papo, eu acho que mais do que nunca a história é importante, entendeu? Você descobrir qual é daquele produto, para que ele serve, né? E aí você achar algo que represente, é o caso daquela folha que a gente também fez lá no palco que a gente fez na Amazônia, no lançamento do Amazônia Live, foi uma folha, o palco era uma folha gigante em cima da água, do Rio Negro, com 80 pessoas em cima, foi a folha. Quero fazer um palco flutuante, não sei o que, eu perguntei ao Roberto, mas o que é esse evento aí? Eu quero fazer um lançamento de uma campanha de reflorestamento na Amazônia. Na hora eu falei, cara, eu tive uma ideia. Conta aí, não, peraí, te ligo já, peraí. Fui no Google, aí bati lá, folha flutuando sobre a água. Eu pensei numa folha, achei que era um símbolo para um projeto, uma campanha dessa. E um palco, né? Achei uma foto da folha, mandei para ele olhou e falou, tá aprovado, vamos fazer essa folha. Então foi... Projeto aprovado. Aprovado, assim, nem todos são assim tão rápidos. Esse foi muito rápido, é um bom exemplo. Então, ou seja, com aquela folha contou a história, com aquele negócio em cima da água contou a história. E a cenografia pede muito isso. Então, eu acho que quando você for fazer um projeto cênico, você tem que descobrir primeiro qual é a história que você quer contar. Quando você achar a história que você quer contar, entender aquela história, achar aquilo, é quase um jogo de publicidade, né? Escreve lá a palavra, isso, uma hora você vai achar
aquela história, quando você acha a história, o projeto está resolvido, entendeu? É uma questão de desenho, bababá, para lá e para cá, mas tudo se soma, tudo caminha quando você descobre qual é aquele conteúdo daquela história. Eu acho que na cênica tem isso, entendeu? Tudo tem isso na arquitetura, mas na cênica eu acho que é um pouco mais forte. Não, muito bom. E é interessante escutando vocês dois falando, né, Thalita e João. E no início da conversa eu fiquei assim, bem, o projeto de eventos, trabalhar com essa cenografia ou outro nome que a gente possa dar, envolve o nascimento de uma ideia que vem de outro lugar, que vem da comunicação, vem do branding, do marketing, da dramaturgia, da literatura, né? Vem de campos muito diferentes, assim, de aspectos sensoriais e tudo mais. E aí tem o aspecto dos materiais, também que a Thalita citou, que é muito diferente o envolvimento, né, desse processo criativo com os materiais. Mas me interessa na sua fala aí, anterior, quando você falou assim, chegamos, descobrimos, aí em 20 dias resolvemos. Nesses 20 dias entram os métodos, vamos dizer assim, né? E aí é uma curiosidade, os métodos, né? Assim, aí entra a questão clássica, né? Que é pegar, fazer o levantamento e tal, gerar os desenhos e tudo mais. Mas acredito que mesmo assim seja um processo muito diferente do que é um projeto de uma arquitetura convencional. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é esse processo de produção mesmo, depois que nasce a ideia, tem a concepção, tá tudo construído e aí isso precisa se materializar em documentos técnicos que vão para o canteiro. Qual a principal diferença que vocês apontam, assim, dessas dinâmicas? Eu acho que é, assim, um processo bem particular de cada, né, arquiteto. Provavelmente o João deve fazer um processo diferente, mas a base é a mesma. Tem todo o processo de desenvolvimento de projeto que também seguimos no desenvolvimento dos projetos de arquitetura convencionais, que é a reunião de briefing, o estudo preliminar e depois a parte de detalhamento e o projeto executivo com o memorial descritivo que vai para a obra, entre aspas, que é o local do evento. Então, assim, todo o processo criativo, como o João muito bem fixou, né, é às vezes mais importante, porque você entender o que aquele evento quer entregar é mais importante do que, de fato, você fazer o detalhamento. O detalhamento é um processo muito mecânico. E aqui no escritório eu desenvolvi um processo, em alguns projetos a gente desenvolve o 3D, né, que é para poder apresentar para o cliente de uma forma mais ilustrativa, mais próxima da realidade. E a partir do momento que a gente faz essa apresentação com imagens ilustrativas também, da onde que a gente tirou aquele conceito do mote, às vezes a campanha que aquela empresa quer entregar com aquele evento, o projeto aprovado, a gente desenvolve toda a parte de detalhamento e desenhos técnicos de cada um daqueles espaços, né, com a especificação dos materiais de acabamento, memorial descritivo, que para montagem é muito importante, né, João, a gente entregar um memorial descritivo muito bem detalhado, porque cada espaço daquele, principalmente no macro, né, que são os eventos que o João desenvolve, ainda se torna mais importante para que no ato da execução de cada um daqueles ambientes, todos os fornecedores envolvidos estejam bem situados com cada material que vai ser entregue ali, né, de qual forma que ele vai ser aplicado e o posicionamento também, né, que faz toda a diferença da parte de mobiliário, da parte de fechamentos, de paisagismo, de letreiros, né, que a gente usa muito letreiro, da parte de iluminação, detalhes, né, que a gente faz também para os eventos noturnos, com neon, aéreos principalmente também, que é algo que a gente vem explorando bastante nos nossos projetos para impactar, né, no salão, principalmente quando as pessoas, os convidados de forma geral, o público de forma geral, o olhar que eles buscam normalmente é um olhar acima, né? Então eu busco explorar bastante os aéreos para impactar de uma maneira mais efetiva, né? Então todos esses detalhes, né? E aí a parte estrutural também é muito importante, né? A gente está alinhado ali com um profissional que vai assinar ali a RT do evento, enfim, que isso é essencial, né? Segurança em primeiro lugar. Mas acho que é basicamente assim, o processo, né, que a gente fala de desenvolvimento do projeto é alinhado com o processo de desenvolvimento de projetos de arquitetura de forma geral. O que eu acrescentaria só é que nessa descoberta de como fazer, da metodologia de fazer, uma coisa certa é o seguinte: os materiais são muito diversos. Essa é a grande diferença. Como a Thalita falou, tem esses processos técnicos que a gente tem que desenvolver, não vai fugir deles. São diferentes, certamente. Na arquitetura civil você tem hidráulica, elétrica, esgoto, ar-condicionado, duto, então tem um pacote de coisa dentro que dá um puta de um trabalho, entendeu? E que na cenografia você não tem, o que é uma maravilha, que é um espetáculo, entendeu? Se livrar desse pacote aí, porra. Então isso é uma grande vantagem da cenografia.
cenografia. Outra vantagem é que é um negócio rápido. A gente se livrou de apartamento, casa na vida da gente, porque dá muito trabalho, demora muito. A gente começou a fazer um projeto num parque aí, um parque grande, que a gente queria entregar em 5 meses, o parque inteiro. Claro que era uma viagem, entregar em 5 meses, mas a gente queria. Só não entregou por causa dos processos administrativos e burocráticos, não rolaram. Mas, ou seja, o mundo corporativo, ele é mais dinâmico. O mundo do entretenimento, ele tem uma dinâmica muito mais acelerada, o que é ótimo também. Então é uma questão de gosto. Quando você descobre um cenário, quando você desenha, você vai ter que descobrir os materiais que vai ter que usar. São muito diversos. Quando você faz um evento ao ar livre, tem uma coisa chamada vento, que é o grande vilão da história, né? Você vai botar uma porra de pé grande, aquilo tem que ficar de pé, tem que estar estruturado, tem que segurar o vento, a sol, a chuva e tal. E é um negócio provisório, né? No caso, tanto do Rock in Rio quanto do The Town, alguns daqueles grandes palcos vão ser repetidos. Então, como o negócio começou a se repetir, a gente pensou, vamos criar algum projeto que a gente aproveite aquele palco, reproduza ele, use ele durante 1, 2, 3, 4 edições, para baratear o custo dele, né? E a gente pode fazer ele com mais qualidade, mas vai usar ele com 4 edições, né? E vão criando outras atrações, porque um evento tem que ter novas atrações permanentemente, senão ele não se segura. E nesse corre, então tem que ser um produto, no nosso caso aí como exemplo, que você monta aquela parada, você desmonta aquilo, guarda, volta e monta de novo. E tem que segurar sol, chuva, vento por umas 6 edições aí, 4, 5, 6 edições. Então passou a ser mais um desafio, a descoberta desse material, como é que se encaixa, como é que monta, como é que você fabrica, tem que fazer cotação com 1, 2, 3, 4, 5 possíveis fábricas de montadoras de cenário para que possa ver melhor preço e tem que dar certo. É uma questão muito complicada e sempre com muita dinâmica e os prazos são sempre muito curtos, demora muito para começar e quando começa está em cima da hora. É uma coisa do cenário também, né? Todo evento começa e você para de trabalhar, de montar, quando abre a sineta, tocou a sirene, corre, para, larga tudo e abre, né? Porque tem sempre coisa para fazer. Mas essa escolha dos materiais é muito importante. No The Town tinha palco de metal, palco de fibra, de policarbonato, de ACM, com lâmina. Então, ou seja, a variedade é muito grande, entendeu? Aí você tem que conhecer esses materiais, tem que conviver com esses materiais um pouco, tem que experimentar esses materiais. Tem aço, tem metal, é muito variado, né? Você vai ter soluções muito variadas, né? E o mais importante, também eu acho muito importante, é o acabamento. Você escolher um material que esteja dentro do budget, que seja viável, que garanta aquele desenho que você inventou ali, mas que também garanta ao final da jornada uma qualidade de apresentação muito boa. Porque, às vezes um stand corporativo custa uma fortuna e é da Volkswagen. Ela vende carro. Carro é um produto de máxima qualidade, né? Você não pode fazer um stand caquético, mal feito, mal acabado, né? Então você garantir bom acabamento com a cenografia também é uma tarefa difícil, né? Então a escolha de materiais e acabamento e budget é onde você deve botar essa sua conta também na hora de projetar, de desenhar, de conceber, vai fazer os detalhamentos, vai escolher os materiais. Atenção, porque você tem que executar e entregar direito. E na cenografia é muito variado, né? Então você tem que estar atento a essa escolha, né? Conhecer, utilizar e escolher, que a novidade sempre está presente, né? Você tem que estar aberto à novidade, a novos materiais e saber fazer uma boa escolha do que você precisa entregar para que entregue com qualidade, né? E acabamento é muito importante. Tem muita lambança, cenografia tem muita lambança, então é difícil você contratar uma empresa que entregue aquilo perfeito, né? É uma exigência que você tem que estar ali, ó, olhando, não pode descansar, porque senão vem lambança, entendeu? Vocês comentaram aí do aspecto do evento que ele tem hora para começar e hora para acabar. Frente a uma obra de arquitetura, por exemplo, você pode ir adiando os eventos, formatura, casamento, né, que tem um horário específico e ainda mais, né, nos shows que tem isso também. Existe uma espécie de plantão que vocês fazem, assim, tá dando errado o negócio, tem que resolver de alguma maneira. Eu fico imaginando que é diferente do tempo de uma obra civil, que nem o João estava comentando. Existe essa preocupação, assim, vocês estão meio que de plantão antes do evento começar para resolver alguma coisa? Ou vocês já estão num métier onde vocês já conhecem muito bem e isso é lidado com a empresa, por exemplo, que gerencia esse evento? Como é que é isso? Existe isso, essa preocupação, ou isso é como uma obra comum? Importantíssimo, né? Acho que fundamental, né, João, a gente ter parceiros, fornecedores que sejam de extrema confiança. Então, assim, a gente é como se você estivesse elencando ali um time para você ter na execução daquele evento. A gente não tem muita margem para falhas, né, João? A gente precisa entender o processo,
né, já criar um cronograma ali, e esse time ele precisa estar muito bem encaixado, né, para a gente saber em qual etapa cada um dos fornecedores vai entrar. Você já tendo uma equipe que você já trabalha há mais tempo, que você já conhece o trabalho, né, bem dentro dessa linha que o João colocou aí, que é importantíssimo o acabamento, né, a gente não pode dar margem para erros, porque normalmente, principalmente nas casas de evento, a gente tem ali um prazo mínimo, né, às vezes já aconteceu aqui em Juiz de Fora da gente desmontar um evento no domingo, um evento gigantesco, que era uma formatura assim, com muito aéreo, muita estrutura, muita cenografia de cantinhos, palco, tudo detalhado. E aí a gente entrou com um evento na época também na segunda-feira, que era um evento grande, que era uma feira de negócios, para desmontar na quinta-feira e começar na sexta-feira o evento de uma empresa aqui de Juiz de Fora de marketing, que precisaria de estar pronto no sábado de manhã. Então, assim, é uma aventura, né? A gente tem que estar com o coração em dia. E, assim, contar realmente com a imprevisibilidade, porque isso acontece, né? Tiveram eventos que a gente teve que resolver, assim, em cima da hora. O caminhão quebrou, o material não chegava, então era convidado entrando e o evento acabando, entendeu? Assim, foi muita adrenalina. Mas é a gente saber com quem que a gente pode contar. Isso é importantíssimo. Porque se tiverem profissionais ali que não sabem trabalhar com prazo, com adrenalina, que não tem competência para executar aquele serviço e resguardar ali de alguma eventualidade para conseguir resolver, sanar aquele problema ali, né, nos últimos segundos mesmo para começar o evento, aí de fato, graças a Deus nunca passou por isso, que a gente entende, né, os profissionais que a gente tem e podemos contar com eles, né. É isso, todo cenário, por mais que seja projetado, ele tem uma parte de improviso. Na verdade, não é improviso, é você estar experimentando uma coisa nova ali, está experimentando alguma coisa nova ali, você está inventando alguma coisa que talvez você não tenha feito ainda. Tem vários projetos cênicos que a gente desenhou que a gente nunca tinha feito. A gente fez uma bola da Vodafone lá em Lisboa, uma vez, num Natal aí, a bola tinha 20 metros de diâmetro e era com metálica enrolada com mangueira. Que mangueira é essa? Aí pegando aquela mangueira que sai de aquecedor a gás, aquela sanfonada que sai assim do aquecedor alto do aquecedor, aí conseguimos aquilo, umas mangueiras com 15 metros, aí porra, deu para enrolar, funcionou no final das contas, entendeu? A gente ganhou uma concorrência com o projeto, mas depois tinha que executar aquela parada, levou uns 15 dias construindo aquilo. Existiu ali uma coisa de busca de material pelo prazo, a época que aprovaram, então as aprovações são curtas, o prazo é curto, dinheiro é curto às vezes, você tem que se adequar às estruturas que você tem a condição de, naquele prazo, montar, como foi dito assim, às vezes os prazos são muito curto, você tem 2 dias para montar o evento, né? Você tem 2 dias. A gente fez uma época muito isso, né? Tinha um evento corporativo do setor de telecomunicações que tinham 3 palcos, não sei o que, era uma confusão danada. Era um congresso que tinha 2.000 pessoas, show todo dia, palestra todo dia, entrar, pô, era uma confusão aquele negócio. E tinha que funcionar num fim de semana, e aquela porra corria, o restaurante era decorado, o palco, o cenário, o outro auditório, desmontar, vão para show de noite, e tudo tem que funcionar. Assim, contar com as montadoras é sempre um desafio muito grande, porque é difícil, entendeu? O problema é que o cara dá um preço para ganhar uma concorrência às vezes, que muitas vezes é concorrência, e depois que ele ganhou a concorrência, ele faz de tudo para gastar menos, para lucrar um pouco mais. E nesse momento ele pode cometer uma puta de uma imprudência, que é entregar um negócio ruim, entendeu? Então você tem que estar ali olhando, supervisando do início ao fim. Você vai do início ao fim, sempre começa fazendo acabamento, porque não tem jeito. A gente fez muito camarote de carnaval uma época aqui no Rio de Janeiro, camarotes grandes, de 1.200 metros quadrados. Grandes, eram camarotes grandes, né? Muito variado, muito feitado. E o pessoal do carnaval contratava, às vezes, umas montadoras meio mais ou menos, entendeu? Pô, era uma luta aquele negócio para fazer direito. Você tinha que se desdobrar, se suava para que aquilo fosse entregue com qualidade, né? Então, essa equação de ser uma coisa em pouco tempo, materiais diferenciados, montadoras que estão ali fazendo coisas que são montagens inventadas. Você vai ficar até o último momento trabalhando, empurrando, piando ali, arrumando, correndo para entregar o melhor possível. Mas não pode largar uma coisa que a gente, o cara, deixa pra lá, o dono tá vendo, entendeu? O cara que tá pagando, às vezes, você já tá de saco cheio, não aguenta mais ver aquela montadora, não aguenta mais aquilo ali, mas o dono que tá pagando, ele tá ligado, entendeu? Então eu já vi muitas vezes o cara, não, deixa pra lá, o cara chegava e falava, pô, aquilo ali não tá legal, não, você não vai corrigir aquilo ali. O cara, pô, você já tá exausto, montou um negócio de 1.500 metros quadrados, o cara vai lá na vírgula, mas vai lá na vírgula, é um direito dele de ir na vírgula, ou a produtora, ou o dono do negócio, ou o investidor. Então você tem que estar até o final buscando corrigir
porque quer dizer, pô, esse cara aí, esse grupo aí, essa equipe aí, eles estão atentos, foram até o fim, se dedicaram, não esmoreceram, entendeu? Exige muito disso a cenografia, porque você falou, tem hora para abrir a porteira. Vai abrir a porteira, vai abrir. Então corre até lá, até a hora final para conseguir ganhar a melhor qualidade possível, que você se torna um diferencial no mercado, não só pelo projeto, pela concepção, mas também pela qualidade como você entrega aquilo, que é sempre uma coisa difícil na cenografia. É sempre muito corrido isso, né? Tem uma questão desse aspecto, só para a gente fechar esse tópico sobre a produção, que é lidar com fornecedores que trabalham em universos muito diferentes, né? Então, se às vezes você está lidando com a serralheria, que depois vai entrar o pessoal com os materiais, corte a laser, ACM, comunicação visual, aí tem a iluminação, e tem uma série de profissionais que naturalmente não trabalham dessa forma no cotidiano, né? Então, de fato, você tem que ficar ali, diferente de uma obra de arquitetura, né? Que você tá ali todo mundo convivendo, né? O bombeiro, o eletricista e tal, ali não, ali são campos muito distintos que não dialogam comumente, assim, no dia a dia. Um evento vem para colocar todo mundo ali para trabalhar na mesma sintonia e frequência, né? Então, acho que tem uma dificuldade dessa também, né? Da mão de obra, da especialização. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, desses obstáculos aí. Aqui em Juiz de Fora, eu tenho fornecedores locais que, assim, de certa forma, nós desenvolvemos alguns materiais e algumas técnicas juntos. E acaba que nós criamos, de fato, uma fidelização com esses fornecedores, né? Porque são técnicas que foram desenvolvidas. Então, aquele material ele foi produzido para cada tipologia de evento que a gente vem entregando. E aí eu tenho uma abertura muito grande para criar coisas novas, porque essas empresas elas já oferecem, né, a diversificação dos produtos que eu preciso para os meus projetos, que é a parte de mobiliário, que é a parte de estrutura, a parte dos acabamentos, né, dos materiais. Então, se eu quero criar um acabamento de uma cenografia para um stand num evento corporativo ou um fundo que faça alguma alusão à marca dentro do mote da campanha, e aí a gente vai aplicar materiais como MDF, tecido, neon, que a gente vem utilizando muito. A parte de floricultura também entra como complementação, né? E a parte de iluminação também. Então são fornecedores locais que eu tenho plena confiança, né, e convicção de que tudo que está sendo projetado ali está sendo alinhado com eles. E aí a parte de terceirização eles mesmos fazem. Então, vamos supor, eles vão contratar o serralheiro para executar aquela peça desenvolvida para ser em metalon, né? A parte de tecido a gente faz, a parte de malha, de fechamentos, né? A parte de sublimação também, com o desenvolvimento da marca do evento quando é corporativo, a gente tem também. Então, assim, são fornecedores diferentes, mas eu não sei, o João pode falar também da realidade no grande centro, né? Porque apesar de a gente desenvolver projetos para fora, já desenvolveu projetos para Campos, para Teresópolis, para Petrópolis, tem bastante também solicitação para desenvolvimento de projetos em São Paulo, mas assim, são fornecedores que eu tenho plena confiança de levar. Como o Rafa falou, vem gente de tudo quanto é lugar, um dia é um montador, um dia é outro, vem um grupo grande que se reúne do nada, de repente. Tem que conseguir criar uma boa sinergia. Eu acho que assim, trabalhar bem, com boa energia, com boa fé, manter o grupo unido, isso é fundamental, porque realmente vem gente de tudo quanto é canto, né? Se reúne ali, gente que você encontra, de repente, a gente fez coisa no Nordeste, coisa ali. Quando foi lá para fazer essa folha lá, teve coisa que a gente arrumou lá, balsa foi lá, não sei o que, foi lá, balsa construída lá, tem coisa fabricada no Rio, foi entregue lá, juntou todo mundo junto. Eu acho que garantir uma boa relação de trabalho é sempre muito bom, entendeu? Eu acho que é uma coisa fundamental nesse meio aí, é que o negócio, assim, evitar a discussão, evitar a briga, evitar o bate-papo, evitar o bate-boca, evitar discordâncias, assim, desnecessárias, porque é um negócio de prazo muito curto de execução, e como você precisa de uma eficiência muito grande operacional para que aquela coisa aconteça no prazo certo, quem está coordenando isso tem que saber coordenar a gente, entendeu? É complicado, então você tem que saber, muitas vezes acontece de um subir a cabeça, um subir o tom, um perder um pouco lá o bom humor, e você saber garantir essa união entre todas as equipes, né? Saber exigir, saber cobrar, mas saber manter isso também em boa ordem, boa fé, boa energia, boa conduta, para que o negócio caminhe muito bem. Essa é uma coisa fundamental quando você bota esse grupo todo de gente trabalhando, né? Perfeita essa sua colocação, João. Eu também primo muito por isso. Eu sempre falo que assim, tem que ter uma sintonia ali entre as pessoas que estão desenvolvendo o trabalho para que todos estejam convergindo ali para o mesmo objetivo, né? E aí essa sintonia, o que você falou, a energia do local, ela muda quando tá todo mundo empenhado em entregar o melhor, em fazer o melhor. Isso é muito, muito importante. Tem uma frase que eu uso às vezes para algumas pessoas assim, né, que às vezes não entram muito nessa sintonia, que a gente não
pode criar um problema para cada solução, né? E sim a solução do problema. Porque se a gente começar a problematizar demais a solução, aquilo ali vira uma bola de neve até você conseguir chegar no consenso ali de como desenvolver ali, às vezes, uma situação que fugiu um pouco do escopo do projeto, na hora a gente tem que improvisar para conseguir resolver da melhor maneira. As pessoas precisam de estar empenhadas a resolver o problema, né? Então, isso aí é de fato muito importante, essa sintonia aí do início ao fim. Avançando um pouquinho aqui, que a gente tem muitos assuntos, né? Cada coisa que vocês vão falando, vem umas perguntas aqui. Eu ouvi a Thalita falando algumas vezes dos eventos que você tem trabalhado, Thalita, essa questão de você ter os espaços instagramáveis, né? Os espaços que vão ser registrados ali, né? Tanto instagramáveis, mas também próprio registro de filmagens e etc. E a gente vive nessa era de redes sociais, né? De você criar um cenário que possa ser, de fato, divulgado através desses meios, né? Eu não sei se vocês viram essa semana aquele edifício lá em Las Vegas, que é uma esfera, e eu tava lendo sobre esse projeto, e eles falando assim, que o espaço lá só cabem, não sei se 40 mil pessoas ou 10 mil pessoas, não sei, é um número pequeno, mas que os espectadores, né, que eles esperam atingir são 4 milhões de pessoas, porque são as pessoas que vão ver através das filmagens, das redes sociais e tudo mais. Então, assim, essa questão da tecnologia, né, entra, eu acho que muito fortemente nesse tipo de projeto, né, que a gente tá falando aqui de eventos, cenografia e tal. Como que vocês, né, agregam isso, ou se vocês pensam, a Thalita já mencionou, né, mas o João poderia também comentar, na hora de realizar, né, de fazer esses projetos. Só um comentário assim rápido, assim, se você olhar o Rock in Rio e olhar o The Town, é uma coisa específica nossa, do escritório da gente. Eu digo assim, o Roberto, o grande diretor artístico desse festival é o Medina, né? Os palcos, eles não são tão tecnológicos assim, né? Esse do The Town, o Skyline, é um palco enorme, gigante, mas o que tinha de LED ali é para reproduzir a imagem do artista. Ele não tem função cênica, né? É um reprodutor da imagem para o cara que está lá longe ver a cara do artista, senão não vê nada. E assim, o Sunset no Rock in Rio, o palco Favela no Rock in Rio, o Factory, ou seja, a gente escolheu uma linha de produção de trabalho em que a gente foi fiel à imagem cênica, à imagem escultural. A gente quer muito mais fazer uma escultura simpática, agradável, criativa, do que usar o LED ou a imagem em movimento como a nossa principal atração. Tem festival que, esse no caso aí do Sphere, né, ele é LED puro, ele é OLED, né? E o que você faz ali é um efeito de imagem visual muito grande. O que tem muitas vezes na cenografia, a gente fez agora o Museu do Flamengo, tem um uso de tecnologia muito grande, mas ele não é uma cenografia temporária. O Museu do Flamengo montado, ele é todo cênico, mas ele é permanente, né? Então ele misturou um pouco das duas coisas. Não é nem na arquitetura civil e nem a cenográfica, mas é um museu. O museu tem muita cênica, mas ele é permanente, né? Então deu para usar muita tecnologia. Assim, na montagem de um stand, de uma feira, de um evento, como a tecnologia é muito cara, é difícil você jogar lá dentro. Mas se usa hoje em dia. O LED virou esse recurso. O LED hoje em dia ele evoluiu muito, ele tem um custo mais acessível e acaba que o LED ele é muito utilizado para reproduzir imagem. Mas eu só coloco isso aqui como uma questão de gosto, né? De vontade, de foco de trabalho, de escolha de trabalho, pelo menos ali em alguns dos nossos projetos. Ou seja, a gente escolheu muito mais o analógico do que o tecnológico. Apesar de você ter os dois. Muitas vezes o tecnológico é difícil na cenografia, porque às vezes ele é muito caro e as montagens são muito rápidas, né? O LED resolveu esse problema muito. Em todo o stand da Coca-Cola que o Multi-Handle fez lá no Detal foi muito bacana. Mas um negócio caro pra cacete. A Coca-Cola bancou aquilo. Não é fácil arrumar uma Coca-Cola para bancar um negócio daquele porte, daquele tamanho, né? Então o Sphere é isso. Ele é uma parada gigante para ficar lá, custou 9 bilhões e vai ter que render isso e deve render. Só o que ganhou de imagem no mundo é muito grande. Mas você sabe que, particularmente, essa coisa só da imagem não me encanta muito. Eu acho muito fácil resolver uma cenografia, um telão e imagem. Gosto da coisa mais criativa, né? Tem vezes que tem eu esqueci o nome dela agora, uma cenógrafa, ela é holandesa, que ela faz os cenários, pouca coisa, mas são de uma beleza, de uma plasticidade, de uma elegância incrível, entendeu? E não tem imagem nenhuma, é um elemento que ela cria, ela é muito minimalista, ela tem um aro que ela criou, que aquele aro vai subindo assim, vai saindo uma luz, uma fumaça, um negócio super elegante, super bonito, né? Talvez me impactou visualmente muito mais do que ver um LED gigante na minha cabeça, entendeu? Talvez eu prefiro subir num morro e ver um céu estrelado. Tenho que brincar
chateado com a turma que segue a gente aqui, que conversa com a gente sobre esse projeto, entendeu? Ele se resumiu na imagem. Incrível. A engenharia foda, tudo impressionante. Mas aquela coisa da emoção, é uma emoção sim, é uma compulsão, não é nem uma emoção. Mas às vezes uma coisa minimalista, às vezes um detalhe. Aquela folha que a gente fez no Manaus, eu lembro que a diretora de televisão do Multishow, que transmitiu ao vivo, ela chamou aqui, João, passa aqui, olha só, o chat, né, só se fala da folha. Ninguém fala. Eu encontrei pessoas depois que falaram, que viram esse show, esse palco, e lembrava do palco, mas não lembrava nem quem tinha cantado. Que a imagem cênica ali foi muito forte, entendeu? Eu acho só que tem que tomar cuidado para a tecnologia não detonar totalmente a parte criativa da cênica. Esses filmes que lançaram aí só colocou essa discussão mais ainda na minha cabeça, né? O que a gente tem que fazer? Qual é o melhor disso aí, né? Então a gente não perdeu o desenho, a arte, a criação, a inovação. Às vezes um detalhe muito pequeno, um projeto super minimalista, ele pode ter uma potência, trazer uma emoção muito maior, muito mais agradável, muito bonita, entendeu? Muito mais emocionante. Você pode guardar aquela imagem muito mais, entendeu? Agora, indiscutível, é um impacto enorme aquela porra. Indiscutível, né? Não, eu ia comentar, João, disso que você tá falando, o palco Sunset é a expressão muito disso que você tá falando, né? A imagem dele é muito forte, ele é um desenho muito analógico, mas ele é... É quase um iceberg, tá ali de luz, exatamente. Ele tem um desenho e pronto. É isso, entendeu? né? Esse último palco do Rock in Rio não foi a gente que fez, né? Esse foi feito pela equipe interna daqui, esse último, né? Eu achei que teve algumas fases, ele ficou quadrado, simétrico, a luz não jogou a luz na frente, aí o Sunset explodiu, entendeu? Aquilo ali é policarbonato alveolar, não é o super barato, entendeu? Uma placa de 6 metros por 2,5 custa R$700. Esse ano estamos aumentando ele, né? Esse ano vai ficar enorme, né? Boca de cena igual ao do palco mundo, ele vai aumentar tal, mas seguindo aquele mesmo desenho. Aquele desenho não mudou, a gente está só ampliando ele, porque ele funcionou. O palco Favela também acho um puto exemplo disso. O palco Favela é uma favelinha, ele é todo simpático, colorido, alegre, a gente vai ampliar ele também esse ano, né? Então, ou seja, pela cênica, entendeu? Pelo design, pela criação, muito mais pelo impacto tecnológico, entendeu? Não sou contra a tecnologia, não, né? Muito pelo contrário, eu acho ótimo, eu acho a inteligência artificial fantástica, entendeu? Vai ser uma experiência muito grande, né? Mas não deixar de mão o outro, entendeu? A gente usa muito o analógico, né? Nesse tipo de atividade quando a gente faz. Concordo, assim, com o João, assim, a minha percepção é bem parecida nesse sentido, porque nos meus projetos eu só uso mesmo o painel de LED como grande destaque se isso for um anseio mesmo de quem solicita o desenvolvimento do projeto, né? Mas ele entra como coadjuvante, ele não é o carro-chefe, porque eu acho que a plástica do projeto, o que a gente desenvolve em termos de leitura visual, do impacto, da experiência que a gente promove para aquelas pessoas, para aquele público, vai muito, muito mais da cenografia, porque o painel de LED ele é muito óbvio, né? Ele vai trazer ali as imagens, o que você quer trabalhar ali de uma forma impactante, luz, efeitos, movimentos, mas ele não traz a sensação de você estar num ambiente que foi projetado para receber aquele evento, né? E aí com elementos únicos, com elementos lúdicos, né? Então, quando o João fala do palco Favela, ele foi muito, muito comentado, porque justamente trazia no íntimo o que estava ali no Rio de Janeiro, que foi exposto para o mundo inteiro, né? A cultura nossa do Brasil. Então isso é muito interessante e a gente consegue retratar isso muito melhor com a cenografia. O que a gente vai fazer, não sei se é um spoiler, mas o que a gente vai fazer esse ano, a gente percebeu que as pessoas ficam com muita vontade de entrar ali, né? Então a gente vai fazer umas laterais assim, que vão ser botecos e bares, isso aqui, que é para as pessoas poderem, de fato, entrar no palco, entendeu? Subir um pouco o palco, vai ter um pátio, você vai poder entrar dentro dele, subir, não lá no meio, mas lá do lado, você poder entrar, participar, subir, dançar em cima, interagir um pouco mais, poder botar mais dentro do assunto, entendeu? É um palco que, em vez de ficar só em pé, do lado tem mesa, cadeira, quase como se a favela descesse do morro e fosse pra rua, e aí tem uns barzinhos em volta que você senta na cadeira, fica ali bebendo, comendo, e você tá dentro do palco, você pode sentar e ficar ali, você não tem que ficar em pé assistindo só. E essa é a ideia da pessoa entrar dentro do palco, né? Participar mais do negócio. E é uma experiência, entendeu? O cara quer ter aquela experiência, uma experiência engraçada, né? Você representa a favela de uma forma completamente diferente, né? O dia que arrumarem as favelas no Rio de Janeiro, o dia que elas são, tornarem um lugar acessível, pode se tornar o maior ponto turístico do Rio de Janeiro, tenho certeza disso. Muito criativo, muito louco, né? Queria
perguntar aquela sensação que a gente tem da obra entregue, e no caso de vocês entregam e aquilo é desmontado no dia seguinte, às vezes, né? Existe uma sensação de, nossa, tá acabando, ou aquilo ali já não é mais, hoje não existe, ou é aquela coisa. Eu imagino que pra Thalita talvez seja menor, porque assim, todo fim de semana tem um evento que não é tão grandioso, por exemplo, como o Rock in Rio, né, que dura às vezes 2 semanas, mas tem uma efemeridade muito grande. Aí que você faz um projeto, nossa, que barato, eu fiz aquele projeto que eu adorei fazer, aí de repente, do dia pra noite, aquilo acaba, assim, aquilo acontece e aquilo acaba. Existe um certo sentimento de perda, assim, quando é um projeto muito efêmero, Thalita? Eu falo que no dia seguinte eu fico totalmente deprimida, eu passo por um processo assim de, nossa, gente, eu não acredito, sabe? É por isso que todos os eventos praticamente eu gosto de estar lá só a última sair. O público está entrando, às vezes eu até participo do evento, mas a maioria das formaturas não. Então as pessoas estão entrando e eu tô saindo, eu tô me despedindo, sabe? Porque assim, você sabe que por mais que você utilize às vezes de alguns materiais semelhantes, de técnicas e fornecedores que praticamente são os mesmos, você sabe que aquele projeto ali, ele não vai se replicar, porque você não pode, né? Não é legal dentro dessa área a gente replicar, a não ser que seja um evento como o Rock in Rio, que é um evento que ocorre com uma periodicidade, né? E aí é um evento único. Mas quando você promove eventos que precisam dessa distinção, a gente se despede ali. Entendeu? E aí eu falo que a arquitetura daquele evento ela só vai viver na memória das pessoas, nas fotos e nos vídeos, né? Então realmente é uma despedida, é um sentimento assim de luto que eu tenho no dia seguinte da entrega. Mas é um desapego, tem que ter, né? É um desapego também, sabe que o único que mais tocou um pouco foi esse da Folha, desse palco lá de Manaus, né? Pô, ele foi tão bonito aquilo, naquele local, aquilo foi tão bonito, foi tão poético aquilo teve um resultado tão bonito. Eu não fiquei no hotel do barco, eu estava no hotel Continente, e aí voltou e eu voltei, porque eu tinha esquecido uma parada lá. Quando eu voltei no dia seguinte, cheguei lá, fui dar umas olhadas na frente, eu não insisti mais naquela. Tinha rolado aquele negócio e foi embora, né? E assim, nossa, a gente falou assim, pô, podia montar isso na Lagoa, né? Montar esse palco na Lagoa, isso rodou na boca da gente um tempo. Pô, vamos montar um palco desse permanente na Lagoa, uma folha flutuando, ter show ali, pô, isso vai ser legal e tal. Nunca rolou, mas foi assim, mas é na hora que costuma, né, bicho? Fazer o quê, né? Mas é estranho, certamente é muito estranho, muito trabalho. Você tem uma ideia? O Skyline, eu estava vendo outro dia, quando a gente começou a fazer esse projeto, né? Aí eu fui lá catar no WhatsApp, bom ter também, né, a história que fica ali, né? Fui lá atrás, vi que foi em 26 de agosto de 2020. Foi quando a gente estava conversando, pô, vamos fazer Skyline, pô, São Paulo, eu mandei as fotos de referência de São Paulo, pô, vamos fazer São Paulo. Essa conversa rolou no dia 26, 27 de agosto de 2020. E a gente estava no finalzinho da montagem, quase abrindo o festival. Eu cheguei, cara, olha só, cara, essa palavra foi 3 anos que a gente chegou à conclusão que o Skyline ia ser isso. E fazer aquele projeto durou 10 minutos, né? Porque foi aqueles prédios todos tinha na internet, lá os volumes, foi só baixar os volumes, arrumar ali, pô, arruma, puxa, aumenta. Em 1 hora estava pronto aquele palco, né? Foi uma coisa assim, também um susto, né? Mas foi a escolha boa, né? Foi criado e concebido num prazo muito rápido, mas levou 3 anos, foi 3 anos antes. Até ele acontecer, levou 3 anos, entendeu? Tem outros que são mais rápidos, né? Esse é um exemplo que, de certa forma, levou 3 anos da concepção dele até a montagem dele, levou 3 anos, mas no dia seguinte estava desmontado, o pessoal comemorando que desmontou tudo em 20 dias. Né? Então tem essa nasce, morre, né? Mas é um trabalho longo, né? Não é tão rápido assim não, tem trabalhos desses que eles estendem, né? O projeto da ampliação da favela, ampliação do Sunset, estamos fazendo agora. Falta 1 ano, né? Esse até é rápido, entendeu? Já foi estudado antes, mas vamos fazer mesmo agora, decidiu-se agora. Então corre para projetar, porque tem que projetar, desenhar, detalhar, aprovar, detalhar bem feito, aí tem que fazer cotação para arrumar preço, aí cotação com 3, 4, 5 empresas, contrata negocia, contrata, manda fabricar, começa a fabricar. Quando você vê, chegou no festival. Né? Os processos, né? Tem um processo aí que é longo, né? A gente tem um restaurante que está para entregar agora, que o cara fechou agora para entregar em dezembro. Tem outro também que começou agora que quer entregar em dezembro. Então tem essa dinâmica, que essa dinâmica é o melhor de tudo. Só pegando um gancho também nessa última pergunta sobre a questão da desmontagem, né, do evento, da finalização, e voltando também um pouco na questão dos materiais, porque quando a gente estava falando, né, um pouco sobre essa pauta, sobre esse tema, eu fiquei pensando na questão que eu acho que o João chegou a comentar um pouco, não sei se eu posso dizer assim, da sustentabilidade, digamos assim, do uso dos materiais, aquilo que é desmontado e reaproveitado. Como vocês trabalham com isso, assim? Essa é uma preocupação que existe? Essa é uma premissa?
premissa, talvez, né, dos eventos, porque muita coisa você, acredito que reutilize, né, com outra roupagem, com outro cenário e tudo mais. Mas eu fiquei pensando assim, será que tem muito descarte de coisa? Porque tem materiais que você vai usar para aquilo ali, aquele cenário ali, pronto, depois vem outra coisa. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa preocupação, talvez, com esse processo final e de reuso e tal, dos materiais, etc. Rapidamente, a cenografia é uma produção de lixo violenta, horrível, né? A sustentabilidade é uma merda na cenografia, sendo muito sincero, é isso mesmo. A gente, quando começou a reproduzir os palcos e utilizar eles, melhorou um pouco essa perda, entendeu? Porque o carnaval, a escola de samba, é um produtor de lixo violento. Aquelas roupas todas saem dali, vai tudo lixo, entendeu? É lixo pra cacete. Esse é um problema da cênica, né? E você arrumar um cliente que queira, mesmo na civil, eu lembro que teve uma vez que a gente fez um caso lá atrás, lá em Burros, pô, não quero fazer um sistema de captação de águas pluviais e reaproveitamento, pô, legal, vamos fazer. Quanto custa? Custa R$60 mil, cara, não vou fazer não. Vou gastar R$60 mil nisso não, prefiro pagar a conta de água. É difícil, é uma questão. Não é fácil não, você convencer, que custa dinheiro, de alguma forma custa dinheiro. É uma fábrica de produção de lixo muito, nesse ponto, muito desagradável. No Rock in Rio consegue fazer, teve palco de metal que quando acabou foi derretido, aí esse ferro todo que voltou aí é derretido. Então, mas é um evento de grande porte, tem um foco nisso, entendeu? Então acho que o Rock in Rio conseguiu fazer isso, o Detão conseguiu fazer isso, mas no médio porte, pequeno porte, eu acho que é muito difícil. Não sei se a Thalita consegue fazer algo nesse sentido, mas é muito difícil. É uma fábrica de lixo violenta, felizmente. Desperdiça material muito. Assim, tem materiais que a gente não consegue uma reutilização tão grande. Carpete, né, principalmente, usou e, assim, no dia seguinte tá detonado, né? Às vezes a gente pode salvar ali um ou outro que a gente visualiza que não ficou tão deteriorado, né, com o evento. Mas como são eventos que não tem o porte, né, do Rock in Rio, a gente entende que também os materiais que a gente utiliza ali, eles podem ser reaproveitados numa nova roupagem também, né? Então, por exemplo, algumas estruturas, né, a gente utiliza às vezes com tecido, a gente utiliza com cristal, com um elemento visual que a gente gosta de trabalhar também, que a gente já trabalhou bastante, que são aqueles pontinhos de LED, né, que dá um certo brilho, um certo glamour também em eventos que são no estilo um pouco mais clássico, né? Mas assim, os elementos que a gente utiliza, a gente pensa num reaproveitamento também, João, por conta do custo. Porque assim, normalmente os eventos que a gente desenvolve aqui, a gente não tem um orçamento assim tão maravilhoso, né, para poder trabalhar. Então, se a gente não conseguir otimizar aquele evento ali com materiais que já são existentes, às vezes a gente não consegue criar ali tantos elementos visuais impactantes. Então, esse reaproveitamento aqui, ele se torna necessário para a gente conseguir viabilizar uma temporada de eventos, e aí na outra temporada a gente pensar como que a gente pode reutilizar aquilo ali de uma outra forma, a parte de mobiliário que também está presente nessa cenografia desses eventos, a gente tentar trabalhar eles de outras cores, com outros acabamentos, de uma outra forma, numa outra pegada. Por exemplo, a gente tem utilizado muito o estilo industrial nos nossos projetos. Então, às vezes a gente usa aquelas telas industriais, a gente faz fundo de cantinho, a gente faz aéreo, a gente coloca o neon. Então, assim, a gente vai brincando com aquele material ali, desenvolvendo outros espaços, outros ambientes, outros fechamentos. Então, essa reutilização a gente acaba tendo como premissa, não no sentido somente da sustentabilidade, que é um foco, é muito importante, mas também da parte financeira, que a gente só consegue viabilizar eventos grandiosos se a gente partir do princípio que a gente vai ter que utilizar um material já existente de outra forma. Aproveitando um pouquinho essa fala, né, sobre reaproveitamento, sustentabilidade, a gente percebe aqui ao longo do papo, e já caminhando aqui para os finalmente, que tem uma série de habilidades que vocês foram conquistando ao longo de trabalhar com esse tema, né, que não é um tema convencional daqueles que se ensinam numa escola de arquitetura, né. Para fechar um pouquinho essa nossa conversa, que conselhos vocês dariam aí para estudantes, novos profissionais de arquitetura e urbanismo que querem atuar nessa área? O que eles precisam correr atrás? Qual informação é necessária para eles? Quais habilidades eles precisam desenvolver para entrar nesse ramo, que é um ramo que tem muito conteúdo da arquitetura, né, do planejamento, da criação, mas é também um ramo muito múltiplo e cheio de mistérios, assim, né? O que vocês deixariam de dica aí para quem está nos ouvindo? Olha, o conselho que eu dou sempre é o conselho da música do Lobão, viver 10 anos a 1000, entendeu? Porque eu acho que a única solução de você evoluir no trabalho que você faça é estar intenso nele, entendeu? Porque
só fazendo. Você tem que fazer, tem que estar muito atento para não fazer cagada, né? Tem que estar muito ligado, tem que estar... Por isso que eu acho muito importante e que garante uma economia falando de um negócio assim da gente, assim, vai fazer um projeto, detalhe o máximo que puder. A tua liberdade no campo de trabalho é o detalhamento executivo bem feito, né? Pense todos os problemas ali, detalha bem ali, porque quando ele for para lá para o campo, o cara vai fabricar direito, vai montar direito, a chance de dar errado diminui muito a chance de dar errado. Então você precisa ter essa atenção muito grande. Quem mexe com isso tem que estar muito ligado no detalhamento, no detalhamento construtivo do negócio, entendeu? Não é o convencional. Você não bota massa, raspa a massa, tira a massa, não. A parada vai ser fabricada, vai ser montada e tem que funcionar. Então, a margem de erro é muito grande, você tem que estar muito atento, tem que detalhar muito bem, tem que pensar muito bem nos materiais. Então, você tem que estar muito ligado nisso, né? Concepção técnica detalhada, porque é um negócio lindo. Se usar o material errado, o desenho errado, tá arriscado, tá tudo errado. Então, tem que estar muito atento. E outra coisa para você ter isso é você trabalhar. É você trabalhar bastante, estar muito ligado, com muita vontade de acertar, com muita vontade de crescer no negócio, para você ir descobrindo, entendeu? Senão, se você vai ali, aí você faz 1 por ano, ou você faz 1000 por ano, aprender um pouco mais. Então tem que estar um pouco acelerado mesmo. Nesse meio você tem que ser um grupo de pessoas que tem uma dinâmica, não dá para ser lento, porque nada é lento nesse meio, os pedidos são sempre curtos. Chega, pode ser a Shell, pode ser a Coca-Cola, chega, tem negócio para daqui a um mês. Você tem que inventar, criar, desenhar e entregar daqui a um mês, entendeu? Então essa organização no Brasil não existe muito não, é meio anárquico um pouco ainda aqui, né? Então você tem que se adequar a isso também, né? E tem que fazer com cuidado, com qualidade, com atenção, desenhar muito bem desenhado, mas tem que estar fazendo o tempo todo para você poder descobrir essas coisas, entendeu? Tem que estar muito interessado, né? Qualquer coisa que você faça, né? Qualquer coisa que você tem que fazer e olhar, vai para o cinema, vai fazer cinema, vai ver exposição, vai ver... Eu vejo exposição o tempo todo, eu frequento todas as exposições que tem, eu frequento a minha viagem de turismo, eu vou para Milão, para a feira de design em Milão, passo lá 7 dias, muitas vezes sozinho, andando sozinho para enriquecer. Então você tem que estar disposto a trabalhar, disposto a olhar o teu negócio. Em vez de ir para a praia, ficar lá pegando sol, às vezes eu prefiro ir para uma feira de design que está acontecendo não sei aonde. Não que seja, eu me divirto fazendo isso muito, entendeu? Trabalhar é uma diversão, trabalhar é um prazer, entendeu? Não tem nada de ruim nisso não. Mas você tem que estar mais ativo e atento. Tem que estar ativo e atento o tempo todo, porque aí você vai conseguir evoluir. Não dá para ser preguiçoso, entendeu? Eu acho que preguiça para quem quer entrar na área de desenvolver projetos de cenografia não pode estar presente de forma alguma, né, João? E a gente tem que estar ligado nos 220, que é o que o João falou. É uma demanda que normalmente ela não chega com um prazo muito longo. Como aqui a gente já tem um escritório que desenvolve projetos de arquitetura civil também, de interiores, às vezes chega no meio de uma entrega de um projeto de uma residência. Aí você tem que desenvolver um projeto para uma baita de uma empresa, no qual a gente desenvolveu ano passado, que foi a renovação da concessão da MRS. Então foi um projeto gigantesco, a gente entrou com concorrência, aí o nosso projeto ganhou a concorrência, só que a gente teve um prazo aí de 1 mês para desenvolver o projeto, detalhamento, quantificar o material, o orçamento e entregar. Então assim, foi surreal, né? Então meio que você tem que estar disposto e ter pessoas de confiança para poder fazer aquela entrega num período curto de tempo e com profissionais que sejam capacitados também para poder, além de suprir toda a necessidade daquele projeto e fazer a entrega perfeita, que eles estejam disponíveis e também alinhados com a sua metodologia de trabalho. Então, quando eu acabo tendo que me consumir mais com essa parte de cenografia, a área de arquitetura aqui do escritório já tem que estar muito bem desenvolvida, muito bem desenhada, para que as coisas fluam de uma forma mais tranquila e não exija tanto a minha presença aqui dentro, né? Porque aí é época de montagem, você tem que estar no local da montagem, às vezes com 3 montagens na mesma semana, então é uma maratona. Mas o conselho que eu daria é buscar se especializar na área, estar sempre atento também à plástica dos materiais, isso é muito importante, porque se você tiver uma percepção plástica dos materiais que a gente tem, que sejam mais acessíveis, que você consiga trabalhar de outras formas, que você consiga aplicar eles no cenário, que vai linkar com algum outro material que também seja moderno, que você vai gerar o impacto necessário, né, com aquele material e sabe, ser assertivo, que é o que o João falou também, não adianta você testar. Você precisa entender, por exemplo, teve um lustre que eu desenhei que ele era uma estrutura de metalon e eu queria que ele fizesse um movimento e ele iria vir em repetição dentro do salão e
estrutura orgânica, com uma plástica também bem diferenciada e tudo linkado. Eu não podia deixar aquilo acontecer no dia, eu tinha que ver aquilo pronto antes. Então eu fui lá como fornecedor, montei aquele lustre antes com ele, fiz o molde com ele, entendeu? Então você tem que estar muito alinhado com essas percepções, né, do que você quer entregar. E o 3D também, ele facilita muito, né, João? Porque aí você consegue também desenhar aquilo de uma forma prévia, às vezes fazer um molde, né? Isso é também muito importante. Então, assim, esse olhar para quem gostaria de entrar um pouco mais nessa área da cenografia, trabalhar com a cenografia, é muito importante também. E a disponibilidade. Eu só acrescentar alguma coisa, tem que ouvir muito, quem trabalha com isso, tem que ouvir muito os em volta, entendeu? Como é que se desenvolve um projeto, estabelecendo um material, um modus construtivo, de repente a montadora, o diretor da montadora, o marceneiro da montadora, o serralheiro, ele pode trazer uma solução muito mais prática, muito mais eficiente, porque não é uma coisa tradicional, nunca é uma coisa muito tradicional, as coisas se repetem, mas não é sempre. Então, saber ouvir é muito importante. Saber ouvir é muito importante em qualquer merda que você faça na vida, mas nesse caso específico, eu acho que você ouvir as possibilidades, você chega com um projeto e muitas vezes aquele projeto não é definitivo, porque o cara pode trazer uma solução construtiva que melhora custo, agiliza, dá mais segurança. Então, essas propostas de materiais que surgem, você tem que estar muito aberto, você tem que ouvir, julgar e se comprometer com alguma, mas tem que estar muito aberto a ouvir, porque muitas vezes vem de todas as partes ideias muito interessantes, soluções que podem te dar um resultado prático ou econômico, de eficiência, de durabilidade, de resistência muito maior. Muito aberto a ouvir quem está envolvido nisso, né? Saber ouvir, saber julgar e saber definir, mas tem que estar aberto a ouvir sim, porque podem surgir os detalhes que vão complementar melhor a tua execução. Bom. Então, pra gente terminar nosso papo aqui, a gente vai pra nossa famosa rodada de dicas. Maria, você tá com sua dica aí? Tô com a minha dica. Minha dica de hoje é uma série que eu assisti há pouco tempo, chamada, o título original é El Encargado, e o título em português é Meu Querido Zelador. É uma série na Star Plus, se não me engano, que conta a história de, basicamente, os dois personagens principais são o zelador e o edifício, né, um edifício residencial, em que esse zelador, ele tá sendo ameaçado de perder o emprego dele porque uma arquiteta e um engenheiro, se não me engano, que moram no prédio, tem uma ideia lá de construir uma piscina no terraço e ele mora lá no terraço e ele, enfim, vive há 30 anos ali. E é uma comédia, assim, ele fica tentando vários artifícios para convencer os moradores a votarem contra o projeto e ele sabe tudo da vida de todo mundo. Enfim, é uma comédia bem interessante. Acho que os episódios são bem curtos, assim, meia hora, se eu não me engano. Então fica aí a minha dica dessa série. E aí, Rafa, tá com a sua dica? Tô sim. A minha dica vai ser para instigar aí os ouvintes que estão escutando esse episódio a escutar o episódio da semana passada, que foi sobre ciclovias, e a gente não chegou a falar, se não me engano, dos cursos que a Janaína dá. Então, minha dica de hoje é o portal que eles têm, que é o Mobilitas, que é a Educação e Soluções de Mobilidade Urbana. Então, lá tem curso de introdução ao redesenho urbano, projeto cicloviário, planejamento cicloviário, interseções de vias urbanas, acessibilidade. Então, para quem se interessa por essa área, que a gente tratou no episódio passado, fica aí o convite para que vocês conheçam essa plataforma com os cursos que são bem legais, bem interessantes. Vou dar minha dica aqui. Minha dica também vai na vibe da Marissa. É uma dica de uma série que voltou à terceira temporada agora que eu tô assistindo. Eu acho que já dei essa dica, mas como ela voltou, pode ser uma dica pra quem quer começar, que é a série The Morning Show, que é da Apple TV Plus. Ela tem a Jennifer Aniston, a Reese Witherspoon e grande elenco, como o pessoal fala. E ela fala sobre uma rede de TV de notícias que, enfim, tem os desafios do streaming, das notícias mesmo, as tretas lá entre os apresentadores. É uma série excelente. Tá na terceira temporada agora e super indico, se você não começou a ver, tá lá na primeira temporada, a primeira e a segunda são ótimas e a terceira tá rodando ainda. Então fica essa minha dica. Thalita, você tá com sua dica? Então, a minha dica hoje seria um pouco dentro do meu estilo de vida, né? Porque como a nossa vida é muito acelerada, né? Eu tenho o meu escritório, acaba que, né, a gente tem que gerenciar o escritório, a casa, a rotina da filha, né? Então, assim, eu acho que a gente, nesse mundo digital, que também promove essa aceleração, a gente precisa de ter um pouco também de tempo para a cabeça renovar, né? Oxigenar.
pensar, porque da nossa área, né, de arquitetura, que lida muito com a criatividade, a nossa mente ela precisa de estar um pouco livre também, né, do que às vezes a mídia, o meio digital, ele acaba impregnando muito, né, a nossa mente. Então, eu busco nos meus momentos, né, que eu tenho ali meus, né, particulares, praticar um esporte, né, Adilson? A gente acaba se encontrando às vezes no clube, jogando um tênis. Quando você tiver a oportunidade de viajar, de conhecer locais novos, isso abre a mente também para a criatividade, dá aquela oxigenada, né, aquele fôlego para que você volte de uma forma mais inteira para suas atividades de forma geral, principalmente profissionais. Então a minha dica é essa: reserve um tempo para que você saia do meio digital, dê uma desconectada e depois volte inteiro, oxigenado, para poder criar coisas novas e promover essas experiências que nós conseguimos promover com a nossa arte. Muito legal. João, sua dica. Olha, a minha dica de televisão é não assista um telejornal de natureza nenhuma, porque é um câncer aquilo, entendeu? Eu acho que telejornal hoje, de rádio e televisão, é um lixo. O jornalismo hoje em dia é um lixo, entendeu? Eu acho um lixo, eu não assisto nada. Eu assistia CBN, eu assistia rádio, eu assistia Globo News, eu não vejo nada, porque é só tragédia, né? Eu digo isso pelo seguinte: vou morrer otimista, sabe? Sempre vou morrer otimista, gosto de ser otimista e vou morrer otimista. E ficar vendo aquela coisa da televisão, aquela merda, aquele fim de mundo, é um pouco que acontece no Rio de Janeiro. Porra, um calor, porra, calor insuportável. Aí quando chove, porra, chuva merda, que chuva, porra. É uma resmungação, bicho. Aproveitem a oportunidade de terem nascido e vivido e divirtam-se, entendeu? Aqui no escritório, pelo menos, a regra é: vamos se divertir, vamos produzir, vamos criar, vamos viver a vida à vontade, vamos curtir, porque é a melhor coisa que a gente faz. Eu tava voltando de carro com meus filhos lá da minha mãe, voltando, tava chovendo, cinza. Eu falei: olha que lindo esse lugar chovendo, monocromático, tá do cacete isso aqui, entendeu? O céu tá cinza, o mar tá cinza, tá tudo cinza, entendeu? Você saber tocar a tua vida de forma mais agradável, entendeu, bicho? E telejornal é o câncer. Tem na sociedade moderna. O jornalismo virou um lixo, entendeu? É incrível esse negócio. Mas eu acho que aí na arquitetura, eu acho que a gente vê exposições. Eu não perco uma exposição. Eu não perco exposição quando eu vou a São Paulo, quando eu vou a Curitiba. Quando eu estou em Curitiba, eu vou ver o Museu do Ouro. Quando eu estou em São Paulo, eu não sei o quê. Tem essas exposições que montaram aí nas ruas, essas tendas aí multimídias. Vou ao teatro, vou ao cinema e vou à televisão. Acho que tem 3 coisas muito ricas para você visitar. Qualquer cidade tem, né? Tem uma exposição sempre, tem um centro cultural, tem um centro de artesanato popular. O artesanato brasileiro é fantástico, entendeu? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto no Brasil é o artesanato brasileiro. Então você saber aproveitar a vida, tirar o melhor partido possível e ver otimista não é ser idiota, não. É só saber curtir a vida, tirar o melhor proveito dela. Senão você vira aquele cara que só canta fado, entendeu? E é insuportável esse negócio, né? Mas da arquitetura, cara, vai ver exposição, vai ver arte, vai ver o tempo todo, que é a forma melhor de você crescer e ser um bom projetista, um bom criador, um bom desenvolvedor de projetos, é você estar exercitando o tempo todo. A gente malha, a gente faz exercício, a gente malha para cuidar da saúde, a gente come bem para cuidar da saúde, tem que cuidar bem da cabeça também. O bom do negócio é ficar vendo coisa boa, coisa positiva, coisa agradável, coisa artística, coisas criativas, né? O Instagram também tem disso hoje em dia, em vez de ficar só postando bobagem. Pô, você tem de tudo no Instagram, né? Você tem pastas maravilhosas, pastas sobre arte contemporânea espetaculares, entendeu? Eu sigo muito mais isso no Instagram do que pessoas, entendeu? Porque pessoas que gostam do dia a dia, eu não tenho paciência para ver o dia a dia dos outros. Bota lá no story, mas aquilo ali pode ser quase que uma biblioteca viva, isso do Instagram eu acho fantástico, porque esse acesso que você... Eu comprava muito livro e muita revista. Hoje eu compro menos, mas tenho muito acesso a possibilidades de imagem, porque você acha, eu continuo comprando livro, gosto de comprar livro, entendeu? E esse hábito, mas você tem como até no Instagram buscar coisas, além de buscar só a piada, buscar conteúdo. Tem bom conteúdo ali dentro, tem muito bom conteúdo. Verdade, muito bom. A gente vai encerrando aqui a nossa gravação, não sem antes agradecer aos convidados, agradecer a Thalita. Thalita, muito obrigado pela sua presença aqui. E aproveita e diz como é que as pessoas te acham, veem seu trabalho. Eu que agradeço, né, o convite. Como eu mencionei no início da nossa conversa, é um prazer estar com o João aqui, bater esse papo, né, com essa sumidade aí na área. E assim, é uma grande honra mesmo, né, poder trocar essa ideia, bater esse papo gostoso, né, ver que eu particularmente me identifico muito com a percepção dele, né, sobre a área e também não só sobre a profissão, mas as questões relacionadas ao nosso dia a dia
de vida, né? De enxergar a vida de uma forma mais positiva. As pessoas às vezes brincam, me chamam até de poliana, porque assim, é igual ele falou, às vezes um dia chuvoso, eu vou olhar para aquele dia e falar assim, gente, que lindo, olha as folhas sendo hidratadas. Então você sempre cria uma percepção positiva de qualquer situação na vida, basta você ter um olhar positivo, né? E isso acaba atraindo coisas positivas para sua vida também, e no nosso trabalho isso acaba gerando também resultados positivos, né, João? Então é um grande prazer, muito obrigada por poder compartilhar isso com você. Voltando à questão das redes sociais, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho, meu Instagram é arquiteta_Thalita Lucas, tá? Vai ser um prazer receber vocês lá. Muito bom, a gente agradece a presença aqui também. João, muito obrigado pelo aceite do convite, por conversar aqui com a gente e compartilhar as experiências que você tem. Muito obrigado. E fala também, claro, suas redes, enfim, para todo mundo conhecer o seu trabalho, para quem não conhece ainda, né? Não, eu que agradeço vocês aí. Sempre falo que o melhor povo brasileiro é o mineiro. O mineiro é aquele que faz que quando está tudo bem, e o cara fala que não está bem, né? Ele fala que está tudo bem demais. Então, pô, né? Você vê mineiro falando pro outro, fez um trabalho em Minas, aqui é tudo bom demais. Espetáculo, né? Povo que eu gosto muito pela forma boa que sabe viver, né? E a comida é muito boa também. A gente tem o da Ciclo, que é o Ciclo Arquitetura, né? O meu é o João CS Showa, porque o C de Cleófas Saraiva, João CS Showa. Mas a Ciclo lá tem lá o material que a gente usa, bota. A gente não é muito postador, não. Acreditamos nisso ainda assim. Bota e tal, mas não é aquela frequência toda. Mas a gente se comunica por ali e muita gente procura a gente pelo Instagram também. Então tem o da Ciclo Arquitetura, que aí é mais fácil achar qualquer outra comunicação. Tem um livro que a gente lançou, fazendo uns 15 anos, fiz, parei. Uma hora saiu, ano passado a gente lançou, que é PA11, que é um livro que, na verdade, eu não quis fazer um livro para mostrar projeto de arquitetura, não é um book comercial, entendeu? A gente resolveu, vou escrever para o estudante, porque talvez possa dizer alguma coisa para quem está com o estudante está começando a vida, entrando no mercado aí, começando a cair no mercado, o que eu podia dizer para o estudante? Ele fiz um livro que é isso. Bacana, ele consegue dar Travessa. Tem uma livraria que chama Travessa. Tem lá o Instagram que é o PA11.arc. PA11, que é quando eu me formei, não sei se é assim hoje em dia ainda, mas o PA era um projeto de arquitetura que era de 1 a 10. A 11 é porque é depois. Mas também no livro a gente fala só sobre arquitetura técnica, não. Tem coisas da arquitetura que é diplomacia, crítica, você saber ouvir crítica, saber ser diplomata na atividade profissional que você exerce. Existe na profissão da gente, não é ser só arquiteto, você tem que ser um bom profissional. Ser um bom profissional, também ouvir crítica, entendeu? Então tem coisas que a gente aprende na carreira, né? Na rua, trabalhando, né? Que são coisas que são importantes de você pegar mais cedo, né? Eu aprendi sobre diplomacia na atividade profissional depois de fazer umas cagadas, que aí você aprende, né? Pode evitar essas. Né? Hoje o pessoal dá o nome pra isso, é soft skills. É? Soft skills, essas habilidades. Inteligência emocional. Bom isso. Muito bom. Maressa, mais um papo aqui com duas feras. Mais um papo. Nossa, foi muito bom, gente. Obrigada, Thalita, obrigada, João. Foi um prazer. Acho que ainda teriam muitas outras perguntas e curiosidades e coisas que a gente poderia falar, mas foi um episódio muito legal. Obrigada mesmo. Valeu, Adilson. Valeu, Rafa. Até a próxima. Valeu, Maressa. Rafa, mais um episódio. Mais um. Muito obrigado, Thalita, João, pela disponibilidade, pela presença. Passou muito rápido esse bate-papo. Tenho certeza aí que vai dar boas repercussões aí para os ouvintes e para nossa audiência e conversar sobre o assunto. Obrigado. É isso aí. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.